Muito bem, meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer muito grande encontrar cada um de vocês para darmos continuidade em nossos estudos da obra A Vida do Mundo Espiritual, que fora psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, através do benfeitor André Luiz. A coleção A Vida do Mundo Espiritual é composta por 13 obras. Nós estamos estudando a obra número 2, Os Mensageiros. Já estamos nos dirigindo para a parte final do livro. Hoje estudaremos capítulos 37 e 38, né? E, assim, só para a gente dar uma breve relembrada do que vimos nos 35 e 36, muito breve mesmo, para retomarmos, tem bastante coisa, sempre o livro é muito instigante, cheio de informações. O capítulo 35, chamado Culto Doméstico, tem uma série de peculiaridades importantes, que vou só enumerar algumas. Quando André Luiz chega à crosta, finalmente, na companhia de Vicente, seu amigo, seu companheiro do curso de Mensageiros, na companhia de Aniceto, que é o instrutor dos dois, eles são recepcionados na casa de Dona Isabel, que é uma espécie de refúgio do nosso lar na cidade do Rio de Janeiro, onde os trabalhadores de nosso lar são albergados, onde eles são recepcionados, se reúnem para o trabalho, etc. Né? E André Luiz ficou muito surpreso quando chega, que foi recepcionado à porta por um espírito de nome Isidoro, que recebe muito carinho eles, etc. E então ele era um espírito com um certo grau de elevação, e ele ficou muito surpreso que, normalmente, os espíritos, quando desencarnam, que tem um certo grau de elevação, não ficam na Terra, vão para as colônias espirituais. Mas fora dito por Aniceto que ali o Cádiz Isidoro era uma exceção, porque aquela casa, a casa de Dona Isabel, a viúva, com mais 4 filhos, 3 meninas e um rapazinho de 12 anos, fora a casa de Isidoro. Ou seja, Isidoro era o esposo de Dona Isabel, que desencarnou. E foi dito também que aquele refúgio de nosso lar no Rio de Janeiro fora planejado no mundo espiritual. E que tanto Isidoro como Isabel e as 3 filhas do casal, todos eles provinham da colônia Nosso Lar, ou seja, eles eram provenientes de lá e encarnaram no Rio de Janeiro com o propósito de, na casa deles, ser exatamente esse ponto de apoio de Nosso Lar. E, portanto, por essa razão, Isidoro desencarna e continua lá, ajudando nesta tarefa ao qual fora incumbido, né? Mas tinha outra peculiaridade que André Luiz ficou surpreso, porque ele, para poder adentrar a casa de Dona Isabel, ele precisou de ter autorização para entrar pela porta. Ele ficou muito surpreso, ele desencarnado, quando chegava à casa, que fora a última residência dele no Rio de Janeiro, ele adentrava pela parede, adentrava a porta sem precisar abrir. E ele ficou muito curioso com aquilo. E então Aniceto esclarece que aquele local, como era um abrigo, um retiro dos trabalhadores de nosso lar, dos mensageiros de nosso lar, aquela casa tinha barreiras vibracionais importantes e proteção para evitar que as entidades das trevas, entidades infelizes, adentrassem aquele ambiente, porque aquele ambiente era exatamente esse refúgio do nosso lar. E ali, além da proteção desse refúgio, da família, também eram desenvolvidos trabalhos importantes que nós vamos ver daqui para frente. Ou seja, ali também é uma espécie de enfermaria de nosso lar, né? Dos trabalhadores de nosso lar, de socorro às entidades infelizes. Então, foram muitas novidades para André Luiz, né? E também, no capítulo seguinte, no capítulo 36, chamado Mãe e Filhos, quando André Luiz e Vicente e Aniceto chegam no final da tarde, chegam muito cansados, notadamente André Luiz e Vicente, pela condição espiritual deles, e passaram uma área muito difícil com a região, dos umbrais, etc. Depois de descansar, de repousar, de se alimentar, à noite, houve o culto no lar, ou seja, o evangelho no lar. E aí houve uma série de peculiaridades importantes que André Luiz também ficou bastante surpreso, porque Dona Isabel, a viúva de Isidoro, reúne os filhos para fazer o evangelho no lar, e todo o grupo de trabalhadores de nosso lar que estavam albergados na casa de Dona Isabel participam, né?
E aí tem uma série de informações importantes para que possamos compreender a importância do evangelho no lar, né? Naquele local onde estava se realizando o evangelho no lar, tinha umas peculiaridades interessantes. Por exemplo, fora feita pela filha mais velha, Joaninha, do casal de Isidoro e de Dona Isabel, a leitura preliminar, como a gente faz no evangelho lá em nossa casa, né? Que foi bastante interessante, sobre a intemperança, acredito que era isso. E quando fora feito em seguida a leitura do Evangelho, André Luiz verificou que havia a interferência da espiritualidade para localizar um ponto no Evangelho que tivesse ligação com a leitura preliminar. E aí a gente fica surpreso em nossa casa quando vamos fazer o Evangelho. Puxa, coincidiu um assunto que tem relevância, que guarda pertinência com a leitura preliminar. E aí ele mostra que muitas das vezes acontece que a espiritualidade ajuda. No caso lá, Isidoro, o esposo de Dona Isabel, foi quem ajudou a localizar e apontou para Dona Isabel. E ela abriu exatamente o livro naquela leitura que tinha a ver com a história do grão de mostarda, que tinha ligação com a leitura da reflexão, que é a leitura preliminar. Interessantíssimo. Que ajuda a gente a compreender o universo do nosso evangelho no lar. Mas um outro episódio ainda foi muito interessante. Quando Dona Isabel foi fazer a explanação, a explicação da leitura do Evangelho sobre o grão de mostarda, um espírito de uma certa envergadura espiritual, chamado Fábio Aleto, inspirou-a, aplicando com a mão direita sobre a testa dela, inspirou-a para pudesse trazer os ensinamentos do Evangelho para os filhos, para a família, né? Mas muito mais que isso. As criaturas que ali estavam, os espíritos que ali estavam, que tinham uma faixa vibracional mais ou menos aproximada de Fábio Aleto, recepcionavam o ensinamento conforme o pensamento de Fábio Aleto, que Dona Isabel, pela elevação dela, não captava tudo que Fábio Aleto colocava. Veja que informações interessantes. E aí a gente também extrai também esse ensinamento, que o evangelho no lar não só educa a nós, família encarnada, não, mas há também em nossa casa espíritos que são atraídos, são trazidos para ouvir o evangelho. Além de educar os nossos espíritos e trazer a paz e a harmonia ao nosso lar, também tem esse condão de educar os espíritos que são trazidos para ali, para também estudar e compreender, e nós vamos ver na frente também serem assistidos pelos trabalhadores espirituais. Olha quanta informação interessante, né? Muito bem. Mas também uma outra explicação interessante, que também é avulta desse processo, que eu falei que Isidoro, Isabel, o casal, e as 3 filhas, Joaninha, mais velha, Noemi, a do meio, e Nelly, a pequenininha, mais nova, todos eles vieram do nosso lar. Mas tinha um rapazinho de 12 anos, Joãozinho, e ele não era proveniente de nosso lar. Ele era uma criatura que foi trazida a regiões purgatoriais. E, por essa razão, o espírito dele não tinha luminosidade, ele era uma figura mais difícil do trato, era um pouco ranzinza, era um pouco mais arredio e etc. 2 questões que, de pronto, nos traz. A possibilidade, normalmente, as famílias que reencarnam, a gente reencarna com espíritos amigos, ou seja, que fazem parte da família espiritual, digamos assim, que tem a mesma afinidade. É o caso de Joaninha, é o caso de Noeli, de Noemi, e Isabel e Isidoro, que todos vieram do nosso lado. Mas também a possibilidade de alguém que não seja, faz parte da família consanguínea, porque encarnaram juntos, mas não são da família espiritual. Há essa possibilidade. Em 2 circunstâncias que a gente vê nessa própria obra, a gente viu isso. Há uma possibilidade de termos algum problema com o passado, envolvendo ou o Joãozinho ou a família, que precisava do acerto, e Deus, que é o Pai misericordioso e bom, nos faz essa reengenharia de realocar todo mundo numa encarnação só, para que a gente possa transformar o zelo de desentendimentos em elo de amor. Isso é perfeitamente possível, né? E a gente via o caso, você lembra o caso de Paulo, aquele que foi o caluniador de Alfredo Ismael, lembra da história lá, no capítulo passado? Muito bem. Lembra que Paulo criou aqueles problemas graves de Alfredo Ismael? Muito bem. Lembra que no final do capítulo, quando Paulo foi trazido para Campo da Paz, foi tratado e assistido, Ismália, que fora vítima, passou a ser espírito amigo dela, interferiu, no sentido de que uma das vítimas de Paulo o receba como filho. Ou seja, é um processo interessante em que há a possibilidade de intercessão de Ismália,
para que houvesse esse processo de acerto entre eles, que uma das vítimas que estava encarnada recebesse Paulo como filho. Esse é um processo interessante. Mas também no próprio livro, tem um caso interessante, vocês devem lembrar, lá depois da palestra de Telésforo, lá no começo do livro, quando depois André Luiz e Vicente ouviu os depoimentos daqueles espíritos que falharam, que faliram, o primeiro caso foi o de Otávio, vocês devem lembrar, que foi o que fora médico, 30 anos no mundo espiritual, no nosso lar, se preparando para encarnar, né? E quando terminou a palestra de Telésforo, veio a mãezinha, que estava lá com ele, e uma tia, pedindo a Aniceto a possibilidade de Otávio encarnar. Porque ela, a mãezinha, teria entrado em contato com a pessoa amiga, né? Ou seja, um processo intercessório, para que ele reencarnasse aquela família, ou seja, seria uma intercessão. Ele não tinha nada a ver com o problema do passado. Seria uma intercessão, uma espécie de uma ajuda, de um processo de caridade. Isso é possível. André Luiz não explica aí se o caso de Joãozinho é um ou outro, mas só explicando que é essa possibilidade. Ou seja, um resgate, ou seja, uma prova, né? Porque o contato de Joãozinho, o espírito mais atrasado, com os espíritos mais elevados, esse contato no dia a dia, ele vai assimilando valores e vai evoluindo, renovando-se. Ou pode ser um processo do passado, como esses dois casos que você terminou de explicar aqui. Bom, são curiosidades importantes para a gente compreender essa história toda. Dito isso, vamos então começar aqui a estudar o capítulo 37, no Santuário Doméstico, e vamos começar a ver agora, efetivamente, os efeitos do Evangelho no lar para os encarnados, para a família, e, ao mesmo tempo, para os desencarnados, que é interessante, tem muita informação importante. Muito bem. No Santuário Doméstico, capítulo 37. Diz André Luiz, término o culto familiar, ou seja, o Evangelho no lar, um dos companheiros também rendeu graças, ou seja, porque a própria filhinha do casal fez a prece de encerramento agradecendo a Deus. Mas também um dos companheiros desencarnados, estava trabalhando do nosso lado também, agradeceu aquela oportunidade de estudo, de elevação, de iluminação e tal. E então, Aniceto disse o seguinte comentário, falando a respeito do Evangelho no lar. Esperamos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. Veja que ele fala celeiro de sentimentos. Veja, da importância, ele está colocando, está nos dizendo, que na hora que acontece o Evangelho no lar, há todo um trabalho da espiritualidade trabalhando a cada um deles. Ou seja, não só a linguagem do Evangelho, não só a letra do Evangelho educa, mas também a interpretação do Evangelho, que a espiritualidade intui quem está realizando o Evangelho. No caso, Fábio Aleto intuiu a dona Isabel, né? Mas também está colocando que por que a importância do Evangelho lá ter um dia e horário certo? Aí é uma coisa interessantíssima, por uma questão muito simples. A espiritualidade do bem tem muito o que fazer. Se você não especifica o dia e o horário, se não tem essa disciplina, a espiritualidade, que é marcado um dia para a realização do seu evangelho, se você não faz em horário diferente, eles têm tarefas em seguidas. Ou seja, a importância de você ter um dia e um horário certo é que é estabelecido uma equipe para acompanhar aquele trabalho do evangelho no lar. Volto a dizer, porque além do trabalho de educação dos encarnados, que é muito importante, passa a ser um ponto de apoio da espiritualidade, que é o que está acontecendo com a dona Isabel. E como é um ponto de apoio, passa também a ser uma espécie de enfermaria do mundo espiritual para trabalhar as entidades infelizes que vivem na circunvizinhança. E por que é importante que seja exatamente o Evangelho lá? Porque cria uma psicosfera de amor muito importante. Porque a letra do Evangelho está sendo dito, conversado e explanado, não só educa os encarnados, mas os desencarnados que estão ali, que também são necessitados do pão do Espírito. As informações postas criam toda uma atmosfera de energia, de amor, de fraternidade, de educação, criando condições, inclusive, para após serem feitos tratamentos espirituais, inclusive, nas entidades infelizes. Nós vamos ver isso nos capítulos subsequentes. Olha quanta informação interessante. Por isso que ele fala aqui, o celeiro de sentimentos se multipliquem, diz Aniceto. Aí diz mais ele, o mundo, diz Aniceto, pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas de cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Quem está falando da bênção do lar, sem a paz, sem a harmonia, sem o equilíbrio, sem a fraternidade,
as residências desequilibradas, não vai haver progresso espiritual, ele está falando. Então, a felicidade verdadeira não confundir com bens materiais. Ele está falando da felicidade do espírito. Ele está falando do pão do corpo, ele está falando do pão do espírito, que é quem faz, que eleva a alma humana, é exatamente o pão do espírito. Ele está falando disso. O progresso da humanidade vai se dar na hora de nós nos espiritualizarmos, nos humanizarmos. Esse processo de transformação, de renovação, ele é fundamental. E nesse aspecto, o Evangelho lá, ele é fundamental, porque tem a presença dos emissários de Deus naquele ambiente. Mas, além de tudo isso, tem outros aspectos que ele vai também estabelecer aqui, na leitura seguinte, vocês vão ver aqui, da proteção ao lar, que é muito importante, que é exatamente o que eu vou dizer agora. Diz ele, diz outra senhora, também do nosso lar, que se encontrava lá, uma trabalhadora, mensageira. Bem-aventurados que cultivam a paz doméstica. Eu botei plantam, porque cultivar é plantar. Ou seja, bem-aventurados aqueles que plantam em sua casa a paz doméstica, porque o cultivo é um plantio. Você prepara a terra, planta a semente, mas não é só isso. Você, depois que a semente brota, você precisa estar ali, botando adubo, botando água, para poder essa paz ela crescer e se enraizar em sua casa, precisa ser cultivada. Não é uma vez na vida. Por isso a importância da disciplina do dia e horário, e ter a disciplina, e fazer sempre, para que esse cultivo dê frutos. É isso que ela está colocando. Bem-aventurados que cultivam a paz doméstica, diz ela, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião, durante o Evangelho. 2 cooperadores de nosso lar serviram alimentação leve e simples, que não me cabe, diz André Luiz, especificar aqui, por falta de termos análogos. Gente, isso é muito interessante para a gente compreender. Primeiro, por que necessitam os espíritos que estavam ali, trabalhadores, de alimento? Primeiro ponto, por que precisa de alimento? Primeira questão. Segundo, por que ele não especifica qual é a natureza do alimento que é servido ali? Ponto. E aí algumas questões são trazidas para a gente compreender. Primeiro, por que a necessidade de alimento dos espíritos estão ali? Lembre-se que eles estão na crosta. Na crosta, o trabalho que é feito, há um desgaste energético muito grande. Lembre-se. Outra coisa que é importante, o trabalho que é feito, nós vamos ver daqui para frente, o trabalho que é feito na espiritualidade, o grosso do trabalho, vamos ver agora, é durante a noite. Por que durante a noite? Quando nós dormimos, nosso corpo físico fica ali. Precisa de repouso, de vezes energia. O espírito não. É a hora que o espírito livre, ele é possível ser trabalhado, de ser assistido, de ser educado, etc, etc. É a hora que os espíritos mais trabalham, o espírito do bem, é à noite. Então, vamos ver isso aqui. Portanto, eles têm que estar alimentados, fortalecidos para o trabalho, que é profundamente desgastante. O trabalho com as entidades infelizes é profundamente desgastante do ponto de vista das energias. Por isso estão se alimentando. Eles vão começar o trabalho da noite a partir dali. Depois que a família dormir, começa o trabalho para valer. O trabalho da noite é intenso, vamos ver isso daqui a pouco. Primeira questão. Por que ele fala que não pode especificar o alimento? Lembre-se que lá no livro Nosso Lar, André Luiz pormenoriza o tipo de alimento que é estabelecido, inclusive Nosso Lar, por cada ministério. E os espíritos que trabalham nos ministérios do trabalho mais forte, regeneração, que é mais pesado, trabalho na região do umbral, na região das trevas, no auxílio, etc., preciso sim. E ele especifica suco de frutas, alimentação extraída do sol, da água, magnetização, etc, etc, etc. Se ele está dizendo aqui que o alimento que é servido na terra, ele não pode especificar, é porque é algo diferente de lá. Não é lógico isso? É óbvio que é. Ou seja, o alimento que é servido aqui na terra é diferente. E por que é diferente? Porque a contextura é diferente. Uma coisa é você se alimentar em nosso lar. O ambiente, a harmonia, a paz, a fraternidade é uma coisa. Outra coisa é se alimentar na terra, onde as energias são mais deletérias. Esse outro tipo de alimentação, por que ele falta termos análogos? Analógicos, para fazer uma analogia. Porque certamente nosso linguajar ainda é muito, digamos assim, limitado, e é uma gama tão grande, ele não encontrou nada em uma palavra no nosso alfabeto, enfim, que estabelecesse algo parecido, por isso que ele fala isso. Mas eu acho mais interessante da forma como o André Luiz nos esclarece, é que ele mostra, olha, não só tem aquele lá do nosso lar, é a forma dele dizer isso, existem outros. É isso que é importante. Como ele nos estimula a pensar, eu acho sensacional isso, certo? Muito bem. Então é muito bacana entender isso. Aí diz Aniceto, em oficinas como esta, que ele está falando de quê?
da casa de Dona Isabel, de um refúgio protegido contra a espiritualidade infeliz, etc. Em oficinas como esta, em local de trabalho como este, explicou o instrutor amigo Aniceto, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. O que é que ele está querendo dizer com isso, gente? Se fosse fora do refúgio alimentar-se no meio da rua, não daria certo. Lá fora está cheio de energia deletéria, de harmonia. Se contaminaria o alimento e não atingiria o objetivo. E não serviria esse alimento para eles. Só naquele local que é protegido, lembra? Que tem uma barreira, uma barreira de proteção, né? Ali dentro está protegido. Quem está falando é protegido das entidades infelizes, não pode adentrar ali. Portanto, o sentimento de desarmonia é interessante a gente compreender. Isso vocês se lembram de novo lá de nosso lar, que quando aquela sobrinha de Dona Laura, a mãe de Lísia, desencarna, estão lembrados? Que chega na casa, ela não senta na mesa, ela é servida lá no quarto dela, onde ela está. Por quê? Porque ela tinha recém-chegada da Terra, e as energias deletérias dela contaminaria a alimentação. Vocês estão lembrados dessa história? É exatamente essa história aqui que ele está colocando, certo? Então, está dizendo que naquele ambiente protegido, por barreira vibracional, o alimento ali está protegido. Olha, é possível preservar a pureza das substâncias alimentares. Os elementos mais baixos, as entidades infelizes, não encontram neste santuário, ou seja, a casa de Dona Isabel, onde estão, o campo imprescindível à proliferação. Proliferação, ou seja, de energia deletéria para contaminar o alimento dos espíritos, viu? Não é do encarnador, dos espíritos que vão trabalhar. Olha que informação importante. Aqui eu vou explicar por quê. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Interessante isso, gente, porque lembre-se, ali na casa da Dona Laura tem um menino, João. Não sei que ele é um criatura das trevas, mas é uma entidade menos feliz. Mas entenda, o que ele está querendo dizer que o sentimento prevalente ali dentro é do bem, das luzes, ou seja, Dona Isabel, Isidoro, as três meninas, e uma gama de espíritos trabalhadores do nosso lar estão ali. Você nem especifica quantos, mas deve ser, no mínimo, umas 3 dezenas, no mínimo, de trabalhadores. Ou seja, a energia prevalente, quer dizer, há bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Ou seja, essa energia desses entes espíritos mais elevados neutraliza a eventual sentimento infeliz de Joãozinho, por exemplo. Isso é no caso dele, dessa impossibilidade. Mas é interessante observar. É o sentimento prevalente, ele é muito importante compreender isso. Muito bem. Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal alimentação, refeição, de chá e torradas, lembra que ele diz lá que a família é muito humilde, só faz uma alimentação diária? Muito bem. Numa saleta próxima, fazia um ligeiro repasto. Os espíritos, alimentação, né? Entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continua animado, em teor de franca alegria. Aí eu disse assim, por que estou se alimentando? Porque o trabalho de Deus vai começar para valer. O trabalho é à noite, ele precisa estar bem alimentado. Todas as observações, em parênteses, todas são minhas, essas observações, só para vocês compreenderem. Muito bem. Depois das 23 horas, às 11 da noite, a viúva, Dona Isabel, recolheu-se com os 3 filhos, em modesto aposento. Ou seja, foram dormir. E na hora que a família dorme, na hora que todo mundo dorme, o trabalho da espiritualidade começa para valer. Intraduzível, diz André Luiz, a nossa sensação de paz. Eu botei aqui a observação. Quietude do lugar e energia reinante. Gente, isso é interessante demais. Eu vou fazer de novo uma remissão para que vocês se lembrem lá de nosso lar. Chega André Luiz chega na casa de Dona Isabel, e chega também Lísias com um grupo de amigos que foram para o campo da música. E André Luiz é chamado por Lísias lá na varanda, e André Luiz, é uma noite de luarada linda, e André Luiz diz, puxa, Lísias, mas que paz extraordinária essa? Eu não sei uma paz como essa. Ah, meu amigo, é porque nesse horário em nosso lar há um acordo entre as entidades equilibradas do nosso lar, né? De que todos entram num clima de paz, só pensam em paz, etc, etc. E esse sentimento coletivado é espécie de uma prece coletiva. É exatamente o que acontece. Na casa de Dona Isabel, todos estão em paz. Terminaram o evangelho lá, todas as entidades estão ali se preparando para o trabalho, todos em harmonia, Dona Isabel e os filhos em harmonia. Então, essa paz é fruto desse sentimento coletivado. Então, é importante. A sensação era maravilhosa, né? Muito bem. Opa, bota aqui um pouquinho. Aniceto, Vicente e eu, e André Luiz,
em companhia de outros amigos, fomos a pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. Ou seja, saíram, digamos, na porta da casa de Dona Laura, né? As flores veludosas recendiam a claridade espiritual ambiente, como que espancava as sombras da noite. Quem está falando de que claridade espiritual? Que reinando naquele ambiente, aquela casa estava toda iluminada, porque todas as criaturas que estavam ali dentro resplandeciam. Era esse ponto de luz, né? Essa luz só é percebida dentro da casa, é percebida fora. O que ele está falando? Ele está deixando claro a leitura dele, olha. Ele está lá fora, está vendo que a claridade espiritual ambiente, como que espancava as sombras da noite. Lá fora, um breu imenso. Mas lá dentro da casa, ao redor, estava luz lá, que era importante. Resplandecia essa luz, era um ponto de luz. É importante entender isso. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, da Baía da Guanabara, reparei pela primeira vez um delicado fenômeno que não havia observado até então, diz ele. Uma pequena carinhosa, uma criancinha pequena, espírito, é importante entender isso, uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com o amigo, espírito, a mãezinha e o amigo também, despreocupadamente, a criança colheu um cravo perfumado. Olha que coisa interessante, um cravo perfumoso. Num grito de alegria. Muito bem. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo em que a parte material do cravo emurchecia quase por súbito. Veja que interessante, gente. O espírito colheu a flor. Aí você vai dizer, escuta, como é que pode? O espírito, ele interfere na parte material, ele interfere, está vendo explicar agora aqui. O espírito colheu a flor. Aí imagina só que eu não tenho mediunidade de visão. Quem não tem, via que a flor desprendia. Alguém tivesse presenciando essa cena encarnado. A flor desprendia, não estava vendo o espírito que já estava tirando. Mas a flor foi desprendida. Tanto é prova de que a parte material que foi retirada murchou. Olha que interessante a informação. Então, ele está dizendo aqui, em outras palavras, que sim, o espírito, sim, pode interferir no material. Pode. Não é comum. E não é comum, ele vai explicar, a forma de explicar também é muito inteligente. A senhora surpreendeu-a com calor. A mãe da criança que fez a criança, que tirou a florzinha, o que é que disse? Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. O que significa isso, gente? Você não tem o direito de interferir na materialidade. Ela chamou a atenção da filha, que não deveria interferir. Aí a pergunta, nunca deve. Deve quando é para o bem, mas não para perturbar a natureza. Tá claro aí a ideia dela. A gente vê na obra de André Luiz, muitas das vezes, a interferência da espiritualidade na materialidade, para chamar atenção para evitar que um crime aconteça, alguma coisa dessa natureza. Mas não é comum a espiritualidade interferir na materialidade. Por isso que a mãe chama a atenção da filha. E aí eu fico encantado a forma didática como André Luiz escreve. E aquela informação lá atrás de Emmanuel, de que, na verdade, essa obra é fruto de 12 sábios escritos na espiritualidade, está claro que ele nos induz a uma compreensão extraordinária. É impressionante como é inteligente a forma que nos induz às compreensões. Está claro aqui ela dizendo que não é natural, é tanto que a mãe chamou a atenção da filha por ter colhido a flor. É possível interferir? É, mas não deve. Por exemplo, no caso, perturbar a natureza, a plantinha. Perturbou a plantinha. Não deveria. Só para beneficiar. Não houve várias. Muito interessante. Muito bem. Aí diz, não repitas, minha filha, desgostaste a mamãe. Olha que informação da filha. Chamou a atenção da filha. Ou por que essa mãezinha está lá com a criancinha? Espírito. Aí vem a explicação que é maravilhosa, né? Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a irmã Emília, servidora de nosso lar. Ela mora lá em nosso lar. Que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Olha só. Ela vem encontrar o esposo e trouxe o filho, desencarnado. Por que o esposo não foi lá? Olha só. Isso está acontecendo e é importante que a gente compreenda. À noite, volto a dizer, o corpo fica, mas o espírito vai. Certo? Por que, de repente, o esposo não foi lá visitar nosso lar? Ah, é outra história. Porque, naturalmente, nem são muito pouco de nós que conseguem transpor as barreiras umbralinas para chegar até a terceira faixa da Terra, como é o caso do nosso lar. Se vocês lembram lá do livro Nosso Lar,
que o Adelício ficou muito assustado à noite, lá nas câmaras de edificação, quando viu 2 espíritos andando, ele ficou assustado. Pessoal, o espírito com medo de espírito. Ele ficou assustado, não é? Porque não era comum ver isso lá. E Narciso explicou, não, são espíritos encarnados que estão aqui. E só os espíritos com certa elevação chegam aqui, são os espíritos que estão em missão. Ou seja, porque a mãezinha veio com o filho, ele não explica aqui, mas está claro, porque tem a explicação lá no nosso lar. Porque o pai não pode deslocar até lá. Não é que o pai seja espírito infeliz, não se trata disso. Mas são poucos que têm a capacidade de transpor essa barreira vibracional e chegar até lá. É muito interessante isso, gente. Ele vai começar a explicar isso, as questões a partir de agora. Pessoal. Né? Aí a explicação. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente, curioso. Ele quem? O pai da menina e o marido de Emília. A pergunta foi feita por Vicente. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador, sorridente. O senhor dizendo, virá, ele vai dormir. Por isso o grosso do trabalho na casa da Dona Isabel é quando elas dormem. O trabalho espiritual ela começa. E é dito também na literatura espírita, não tem muito isso. O trabalho grosso da casa espírita não é durante o que está havendo o trabalho, desobsessão, não. O grosso é quando termina o trabalho da casa. Quando termina o expediente, o trabalho da espiritualidade é intenso nas casas espíritas à noite, nas igrejas, em todo lugar. Certo? É a mesma coisa que está explicando aqui na casa da Dona Laura e nós vamos ver isso aqui, ó, Dona Isabel, melhor dizendo. Aí disse aqui, olha, virá pelas portas do sono físico, acrescentou. Aí ele diz, estas ocorrências no círculo da crosta, da Terra, diz Aniceto, dão-se aos milhares todas as noites, ou seja, é comum o trabalho de se haver encontro das famílias encarnadas e desencarnadas, quando o encarnado dorme, né? Com a maioria de irmãos encarnados, o sono, diz Aniceto, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais que se entregam. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Diz que, infelizmente, pela própria condição dos espíritos encarnados, nós, a maioria desequilibrados, quando dormimos, nem sempre acontecerão esses encontros. Por quê? Porque não haverá sintonia. Por quê? Quando a gente vai dormir, nós estamos chumbados nos sentimentos das perturbações fisiológicas. O que significa isso? E sentimentais? Desequilíbrios, apego às coisas fisiológicas, a bebida, a droga, a sentimento de ódio e ressentimento. E se nós dormimos com esses sentimentos infelizes, nós somos atraídos para regiões com os quais esses sentimentos são prevalentes. Então, é comum a gente ver as narrativas das obras de André Luiz, por exemplo, de espíritos que, no sono, ao invés de encontrar parentes, vão lá para regiões infelizes, regiões umbralinas, regiões... Se vocês se lembram, quem não leu ainda, mas que vai ler no futuro, essa maravilhosa obra Libertação, né, que conta a história de Gregório, tarará, tarará. Quando está lá Gúbio, lá no livro Libertação, Gúbio, André Luiz, lá na cidade infeliz, nas regiões trevosas, né? Ele vê lá fora um espírito encarnado, é encarnado porque tem um cordão prateado. Lá, inclusive, sendo processo, esse espírito está sendo objeto das entidades infelizes das trevas, criando confusão, tramando um crime contra o próprio marido. Olha só, sendo travado esse planejamento lá nas trevas. Por quê? Porque essa entidade encarnada tem sintonia com aquele ambiente, é atraído para lá. Então, por que não encontram à noite alguns espíritos com os familiares? Porque não tem sintonia, se não tem sintonia, não encontra. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele fala aqui, olha, com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais que se entregam. Portanto, vão para esses ambientes, ou vão para locais de baixa vibração espiritual, casas noturnas, vão, por exemplo, para prostíbulos, etc. É possível, sintonia, ou para o mundo espiritual. Muito bem. Entretanto, diz Aniceto, existe grande número de pessoas, os mais equilibrados, que com mais ou menos precisão estão aptas. Esse aptas significa que estão em equilíbrio a desenvolver este intercâmbio espiritual. Então, não só este intercâmbio espiritual do encontro com as entidades que amam, felizes, etc., com filho, pai, amigos espirituais. Mas tem outros aqui, são observações minhas, por quê?
Porque nós sabemos, e a literatura espírita é muito clara no que diz respeito a isso, que quando a gente dorme é um lugar mais propício, diz André Luiz, para o nosso processo evolutivo. Se eu estiver em equilíbrio, a espiritualidade se utiliza para levar para palestras de orientação, de formação, no trabalho de assistência ao necessitado, tudo isso é possível. Deixe ter condições para. A espiritualidade amiga utiliza-se da gente com esse propósito. Né? Muito bem. Continuando. Estava surpreendido, diz André Luiz. Aquele trabalho interessante, a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Olha que informação está dizendo. Aquele trabalho interessante a que trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais. Não só era aquele do sono, não. Está dizendo que a casa de Dona Isabel, aquele ponto de apoio, acontecia várias e múltiplas tarefas no campo do bem, com a espiritualidade. Vasto campo de serviços gerais, não só era aquele do sono. Fazia isso intensamente feliz. Deve estar dizendo que o trabalho dos mensageiros junto aos encarnados e desencarnados é bastante amplo. Está querendo dizer isso. Né? Em cada canto, em cada canto de onde? Da casinha de Dona Isabel, presente atividade nova, assim, múltiplas, não só essa do sono, múltiplas outras, entre parênteses, múltiplas tarefas. E aí também um outro detalhe que é interessante da doutrina espírita. Não é que a casa de Dona Isabel é pequenininha, quer dizer que o espaço mundo espiritual é o mesmo, não. Não, senhor. É muito dito que o espaço físico é um, o espaço espiritual é outro, completamente diferente, muito mais amplo. Isso é dito. As barreiras vibracionais, o espaço é completamente diferente. Se funciona quase como um hospital, a pequena casinha de Dona Isabel, que é muito interessante a gente compreender também. Muito bem. Embora as luzes que nos rodeavam, lembra que eles estão fora da casa, viu? Lembra que ele falou que foi ele, André Luiz e Aniceto lá fora da casa? Muito bem. Embora ele fora lá fora, para quê? Para dizer primeiro que a luz da casa, ele irradia além das paredes, é importante. A luz está lá, clara. Esse ponto. E dizer que a turma que ia ser beneficiada da noite, os que vinham das colônias espirituais, já estavam lá esperando os familiares que seriam trazidos lá em desdobramento. Olha que interessante. Eu já tinha um grupo de criaturas que iriam receber os seus familiares ali durante a noite. Certo? Muito bem. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiro próximo. De repente o tempo fechou. Lá fora, tempo que preparou o tempo para uma grande chuva, muito bem. As brisas leves transformaram-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. Por que de sossego agradabilíssimo? Porque ele estava num ambiente equilibrado, certo? Ele não está falando das tempestades lá fora, é diferente daquelas tempestades de emocionamento, era água mesmo, tempestade de chuva. Mas naquele ambiente que ele estava era agradabilíssimo, porque o ambiente era de paz, só tinha pessoas ali, paz, por onde era de paz. Muito bem. Aí vem uma explicação muito interessante de Aniceto. Deixa eu ligar que o ventilador está quente. Vem uma explicação muito interessante de Aniceto a respeito do vento, que é muito interessante. Diz Aniceto, o vento na crosta, olha que informação interessante, o vento na crosta, aqui onde vivemos, na Terra, é sempre uma bênção celeste, sempre uma bênção celeste. Ou seja, exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino do vento, que é a bênção celeste, em virtude da nossa condição atual. E aí eu faço a remissão lá atrás, quando André Luiz chega, mais Vicente e Aniceto, a Campo da Paz, o Porto de Socorro. Quando for explicada a ideia da técnica curativa de sopro, onde fora dito lá por Alfredo, que o sopro é uma forma de curar muito importante, porque na hora que você estabelece o sopro, você encaminha fluidos curativos. E ele diz lá claramente que o vento é tão importante que só lembra-se que na Bíblia tem referência a que tudo que Deus criava, ele soprava o hálito divino, o fluido criador divino. Muito bem. A gente não pode aquilatar, nós encarnados, o benefício do vento como essa emanação da presença de Deus.
Ela ela atende muito mais do que, digamos assim, a melhoria, digamos assim, do clima. Não só o benefício de estar num ambiente ventilado, agradável, não só isso, não. Não só o refrigério do clima, mas muito mais além. Aniceto fala que é uma bênção celeste. Se é bênção, está uma multiplicidade de benefícios que a gente não compreende ainda. Mas ele fala lá muito claro que o vento ela tem uma importância muito grande, que ele reforça aqueles mesmos conceitos que foram colocados lá, explicando a importância da técnica do sopro. Porque, em princípio, está nos dizendo que o fluido de Deus está impregnado no vento. O vento é essa bênção sublime, que não só traz o refrigério para cada um de nós, mas está impregnado de energias sublimes, altas. Quer dizer aqui que o vento da crosta é bênçãos celestiais de caráter divino. Muito bem. A pressão, vamos explicar agora, a pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados, nós, é aproximadamente de 15 mil quilos. Eu botei aqui a atração pela força da gravidade, né? Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos, espírito, está falando eles, tamanho peso sobre os homens. Por quê? É muito simples. Porque nós espíritos, nós estamos encarnados. O nosso espírito está encarnado numa vestimenta de carne. Portanto, se nosso corpo é material, nós sentimos a força da gravidade, a força da pressão atmosférica. Nós, físico, corpo físico, essa força é sentida. Por causa da lei da gravidade. Qualquer coisa que você joga para cima, cai, atraída pela força da gravidade. É a mesma da pressão atmosférica. Mas ele fala que eles, espíritos, não sentem o tamanho, o peso sobre os homens. Por quê? Porque, gente, o espírito é revestido pelo perispírito. E o que é o perispírito? Se não um invólucro fluídico semimaterial. É vaporoso, ou seja, não tem matéria ali, não tem matéria, é vaporoso. Portanto, eles não sentem pressão atmosférica, nem são atraídos pela força da gravidade. Por isso, a facilidade com que os espíritos se locomovem, né? Fazem o processo de volitação, etc., etc., eles são atraídos pela força da gravidade. Por essa razão, está dizendo, ó, que nós não sentimos tamanho peso sobre os homens. Aí vem a explicação mais interessante ainda. Aí a Aniceto vai explicar. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto, atencioso. E qual é o veículo de manifestação nossa, gente? O veículo de manifestação do encarnado é o corpo físico, a vestimenta de carne, material, não é não? Que essa sim se submete à pressão atmosférica e também à atração da força da gravidade. Mas, a diferença de veículo. Mas já o espírito não. Que o espírito é revestido, volto a dizer, pelo perispírito, que é vaporoso, não tem a pressão, a pressão atmosférica não interfere, né? Não é matéria. Né? Diz ele, nossos corpos, continua explicando, os espíritos, nossos corpos e o de nossos companheiros encarnados, que somos nós, apresentam diversidades essenciais, ou seja, diversidade de essência. Nós somos matéria e ele não. Ele não. Eles são semimaterial, vaporoso e não sente influência. Você está explicando isso. Imaginemos, diz ainda Aniceto, o ciclo da crosta como um oceano de oxigênio. Se imaginemos isso, oceano de oxigênio. As criaturas terrestres, nós encarnados, são elementos pesados, porque tem corpo físico, material, que se movimentam no fundo. São pesados, são atraídos no fundo. Se entendesse que fosse a Terra, esse grande oceano de oxigênio. O fundo, são atraídos pela força de gravidade. Enquanto nós, espíritos, diz ele, somos as gotas de óleo, que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material que se constituem. Ou seja, espírito, aí eu botei aqui o conceito. O espírito tem perispírito, que é invólucro fluídico, ou corpo semimaterial, substância vaporosa, né, que envolve o espírito. Ou seja, eles não sofrem influência, da pressão atmosférica. Tá claro? Muito bem. Continuando. A esta altura do esclarecimento, notei, olha que informações importantes para a gente entender a fundamentalidade do evangelho no lar e da oração. Preste atenção que é muito importante. A esta altura do esclarecimento, lembra que eles estão lá fora ainda, viu? Estão lá fora os três. Notei que em formas sombrias, algumas monstruosas,
E eu botei aqui entre parênteses, deformados, porque os espíritos, quanto mais o mal faz, deformam o perispírito. Está disso lá em André Luiz, isso é nosso lado. Aqui também. Ou seja, quanto mais o mal que se faz, deforma o perispírito, fica deformado completamente. Quanto mais o espírito é brutal, é ignorante, criminoso, etc., mais a deformidade total do perispírito. Vê-se, inclusive, criaturas encarnadas que têm uma forma bonitinha, mas quando abandona o corpo no sono, você vê a forma como é do espírito muito deformado. A deformidade é uma característica dos espíritos infelizes. Então, assim, de repente viram aquelas formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam. Por que se arrastavam, gente? O espírito, quanto mais grosseiro, quanto mais infeliz, mais o perispírito dele é grosseiro, é grande, é cheio, pesado. Se arrasta mesmo. Alguns não volitam, porque o peso do perispírito, quanto mais grosseiro, quanto mais atrasado, mais pesado é. E se nós temos a compreensão, qualquer um de nós olhando para o espírito, nós vemos aquele vapor, porque ele não está materializado. Só vemos o espírito e podemos tocar se ele se materializar, pelo processo do ectoplasma, nós sabemos disso, né? Mas ele é vaporoso, né? No olhar do espírito, a gente acha aquela forma muito avançada para o plano espiritual. No olhar do espírito, ainda é bastante atrasado pelas leis espirituais, certo? Você tem que olhar do espírito e tem que entender, certo? Muito bem. Formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua e estão lá fora, à procura de abrigo conveniente. Por que de abrigo? Lembra que ele falou que ia cair um temporal, uma chuva grande? Muito bem. As entidades infelizes ainda têm medo da chuva. Eu vou explicar por quê. Olha que interessante. Reparei com espanto, André Luiz ficou espantado. Porque, gente, as entidades infelizes, desarmoniosas, desequilibradas, são muito apavorantes mesmo. As narrativas são terríveis. São criaturas de aspecto indizível, de apavoro, inclusive, para os espíritos, né, que está explicando aqui. Reparei com espanto que muitos tomavam a nossa direção. Eles vinham da rua, na direção da casa onde eles estavam. Para depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Por que amedrontadas? Provocavam assombro. André Luiz ficou apavorado quando viu na direção deles. Mas depois que eles viram a casa iluminada, correram, né? Fugiram. Muitos pareciam verdadeiros animais, diz André Luiz. Por isso que André Luiz ficou assustado, assombrado pela forma das criaturas. Muitos pareciam verdadeiros animais, perambulando pela via pública. Confesso, diz André Luiz, insopitável receio me invadiu o coração. Calmo como sempre. Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, chuva forte, os seres vagabundos das sombras se movimentam procurando asilo. Mas não é curioso isso, gente? Ora, espírito não se molha, não sabemos disso? Se molha, porque tem matéria, não é? Se é espírito, por que tem medo da chuva? Aí é interessante. Porque quanto mais ligado à matéria, mais a gente se sente como se estivesse encarnado ainda. Tem todas as sensações da matéria. Por isso tem medo, inclusive, da chuva, quer se proteger da chuva. Olha que interessante. Muito bem. São os ignorantes, diz Aniceto, que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Olha que interessante. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre e os aguaceiros incomodam tanto quanto ao homem comum diante do lar. Ou seja, já sente a sensação de se molhar, porque aqui essa observação é a sensação de se molhar, porque eles estão ainda, a sensação de estar encarnados ainda, de estar a mesma sensação. O que ele fala aqui? Sem conto, são criaturas escravizadas às sensações. Gente, coladas às expressões de baixo. Essas entidades infelizes, por que eles continuam aqui como se fossem encarnados e procurando lugares onde há sentimentos infelizes? Porque são criaturas viciadas nas coisas daqui. Se você for reparar, e a obra da Luz tem muitas informações que diz respeito a isso, essas criaturas são ainda ligados ao vício da droga, legal e ilegal, da bebida. Se você olhar, por exemplo, nesse livro aqui, E a Vida Continua, de Chico, é o último da coleção, vamos ver o caso de Cláudio, por exemplo, que Cláudio, ele tem o vício da bebida e uma entidade que tem sintonia com ele pelo vício da bebida utiliza de Cláudio.
estimula ele a beber, porque a entidade deseja sentir o sabor do álcool, cola, espírito a perispírito, e quando Cláudio bebe, ele sente o sabor do álcool do mesmo jeito. Então, muitos dos crimes, por exemplo, de suicídio, muitos dos crimes de estupro, por exemplo, são entidades infelizes que se utilizam de pessoas menos previdentes e induz eles a cometer o crime, crimes espirituais, crimes de sexo, para sentir o prazer. Nesse livro aqui tem o caso de Cláudio, que estuprou a própria filha. Quem lê o livro vai lembrar da história. A própria filha, certo? Inclusive por entidade espiritual. Né? Então, são muitos os exemplos disso. Quem leu também o livro Voltei, de Chico Xavier, através do espírito irmão, agora esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Voltei também fala da história, dessa situação, de uma entidade espiritual que usava uma criatura alcoólatra para sentir o prazer do álcool, por muitos e muitos e muitos anos. E estimulava ele a beber, a pedir as pessoas para pagar a bebida para ele, né? E tudo isso é absolutamente possível, né? Então, boa parte dos processos de embriaguez, quanto mais, de drogadição, são estimulados pelas entidades espirituais. São essas entidades infelizes que estão aqui. Crimes sexuais e por aí vai. Certo? Pode ser tanto o processo obsessivo, que era o caso esse caso lá do livro Voltei, né? Que é a história de Frederico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Conta a história dele no livro Voltei, um livro maravilhoso, né? Como também nós vamos ver casos, do caso aqui do Cláudio, não, do Cláudio, lá do seu livro Aí a Vida Continua, não era o processo obsessivo, era sintonia espiritual. Tinha sintonia e era utilizada perfeitamente. Muito bem. Continua aqui a informação, a do livro. A dizer, as entidades infelizes buscam, de preferência, as casas de diversão noturna. Eu vou ter aqui sintonia. Por quê? Porque no lugar das casas de diversão noturna tem bebida, tem droga, tem cigarro, tudo que eles gostam, né? A questão da sensualidade, as casas de prostituição, por exemplo, né? São preferidas essas entidades infelizes, que buscam. Então, na hora que essas entidades procuram abrigo, eles vão buscar de preferência essas casas, né? Onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quanto isto não se torna possível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, as entidades infelizes, a matéria do plano ainda apresenta as mesmas densidades características. Eles não se sentem que já estão desencarnados, se sentem que já estão encarnados. Então, eles procuram, quando chove, procuram se abrigar nesses lugares, né? E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou Aniceto, né? Observem, diz Aniceto, como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Por que espantados? Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. E aí, gente, essa história. Por que as entidades infelizes estavam inclinadas com medo da tempestade e iam para lá? Quando viram a luminosidade, opa, a luz tem medo das trevas, as trevas têm medo da luz, não é não? Quando eles viram aquela casa iluminada, eles viram que ali não era lugar para eles. Procuraram outro lugar. Por isso que, na verdade, a importância do evangelho no lar é muito grande, porque nossa casa passa a ser um local de proteção. Proteção contra as sombras, proteção contra as entidades infelizes. É um processo de educação. Nossa casa passa a ser um ponto de apoio das entidades, venerando as entidades espirituais do bem, né? Então, é importante. Então, a prece é uma multiplicidade de benefícios. Isso é fácil, estou colocando aqui. E o orar e vigiar de Jesus, tanto colocando tem cada um de nós como um mantra, né? O orar e vigiar é muito importante, certo? Para se livrar de criar sintonia com as entidades infelizes, eles só vão para o lugar onde há sintonia, né? Por isso que eles procuram as casas noturnas, lugar onde há sentimentos parecidos. Muito bem. Nunca ponderemos, aí a informação de Aniceto, que é muito interessante, nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Há uma multiplicidade de benefícios da oração. É só lembrar da prece de Smiler, feita lá no mesmo livro.
o benefício para aquele monte de criaturas infelizes que lá estavam, lá em Campo da Paz. Os benefícios são imensos, né? Então, a oração tem uma multiplicidade das bênçãos. Em qualquer lugar, a oração é sempre muito importante. Toda vez que se ora, diz Aniceto, num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico, ou seja, cria toda uma atmosfera de harmonia e de paz. Cada prece, diz ele, do coração, ser feito com sentimento, ele fala prece do coração, significa isso. Prece feita com sentimento, constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Toda prece, ela repercute. Quem nos diz isso é o ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1º. Toda prece repercute, ela é muito importante. A prece com sentimento, ela tem um poder muito maior ainda, né? Por isso mesmo, o culto familiar, ou seja, o evangelho do evangelho, não é tão só um curso de iluminação interior, que também é, mas também processo avançado de defesa exterior. Ele citou o caso agora, das entidades infelizes, né? Pelas claridades espirituais que acendem em torno, a casa fica iluminada. E as entidades das sombras não gostam de jeito nenhum das sombras, da luz, né? Se afugentam, porque a sintonia deles é outra, né? O homem que ora, diz Aniceto, o homem que ora traz consigo inalienável coração, proteção. Ou seja, o homem que ora, porque na hora que você ora, que você faz a prece, você eleva seu padrão vibracional e você passa a ter a sintonia com as entidades mais elevadas. A oração eleva seu padrão vibracional. Por isso, vigiar e orar, que Jesus aconselhava, é tão importante. É um conselho extraordinário por essa razão, né? Ele está dizendo que nos traz uma couraça inalienável de proteção, né? O lar, diz ele, não só a pessoa que ora, mas a pessoa que ora tem essa proteção, mas o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, gente. Fortaleza. Olha que maravilha. Fortaleza, aconteceu, aquela casa lá está fortalecida. A barreira vibracional impede qualquer entidade infeliz de lá. Lembra que ele falou isso? Qualquer um. Aquela barreira vibracional é isso aqui, iluminada. Então, o homem que cultiva a oração tem essa couraça de proteção, inalienável. E o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam, diz ele, Aniceto, que atrás dos bons espíritos. Toda vez que, na verdade, é feito o trabalho do Evangelho lá, uma equipe é designada para lá, para realizar não só o trabalho junto à família encarnada, mas também das entidades infelizes que passam a ser ali um ponto de tratamento e de assistência, né? Porque na hora que está sendo feito o Evangelho lá, nós estamos educando os encarnados e os desencarnados e cria toda uma atmosfera propícia ao trabalho de assistência e de cura das entidades infelizes que vamos levar para lá. Isso aqui é importante. Muito bem. As entidades das sombras, diz ele, experimentam choque de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. Está falando da casa de Dona Isabel. Olha só, choque de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Ou seja, onde há luz, onde há proteção, eles não vão. Você está dizendo que a casa que faz o Evangelho lá passa a ser uma fortaleza contra o mal. Olha que maravilha. Se já tínhamos antes a compreensão, passamos a ter muito mais ainda agora da fundamentalidade do Evangelho lá em nossas casas. Muito bem. Daí a momentos, penetrando de novo. Toda essa conversa foi lá fora da casa. De novo, no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Ou seja, quantas informações importantes para o aprendizado de André Luiz e Vicente, mas também para nós, através dessa magnífica obra. Muito bem. Isidoro e Isabel, ou seja, o casal, eles encarnados e ela encarnado, vieram a nós, de braços entrelaçados. Lembra? Dona Isabel dormiu e o espírito dela estava ali, com o marido, certo? De braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro, humilde, vestia-se agora lindamente. Não obstante a adorável singeleza da sua presença. Vestia-se de quê? Que ela era uma pessoa pobre. De luz, gente. Maior vestimento, lindamente de luz, que ela era um espírito, uma luminosidade interessante. Vestir lindamente é nesse aspecto. Ela transcendia luz, né? Que ela também do espírito, que tinha um grau evolutivo importante. Sorria contente, ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amado. Gente, é uma característica importante dos espíritos mais elevados. Então, vamos ver em seguida
que algumas das entidades que vêm lá visitar os parentes lá na casa da Dona Isabel não vê as pessoas que estão lá perto. Não vê sequer os parentes que estão visitando. Não tem a visão toda. Mas Dona Isabel via todos, falava com toda a desenvoltura, tinha completo. Por quê? Pelo grau evolutivo que ela atingiu, mérito dela, né? Meus amigos, disse ela, serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para essa noite. Lembra-se, quando André Luiz fala que um dos momentos mais importantes da evolução do espírito é durante o sono. Quando o espírito, o corpo físico fica, mas o espírito vai. E se ele estiver equilibrado, por isso a importância da prece antes de dormir, gente. Porque na hora que a gente dorme em equilíbrio, equilibrado, nós somos instrumentos para que a espiritualidade amiga nos leva para participar de cursos, como ela vai participar agora, de instrução, de educação, ou para a visita de parentes, ou para o trabalho no campo do bem de socorro, tudo é possível. Mas se você dorme em desequilíbrio, com raiva, com ódio, você vai ser instrumento das entidades infelizes, que por sintonia vem atrás de você. Nós vamos ver isso lá na frente também, na obra de Luiz. As entidades vêm e o levam para as regiões que você tem sintonia, com ódio, um coração infeliz, para traçar planos que você quer fazer, do mal, etc, etc, etc. Muito bem. Diz ela, Dona Isabel, deixo-lhes, os espíritos, está falando, viu? As nossas crianças por algumas horas, e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Já vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa, aproveite o repouso. Senhora idosa quer dizer espírito da equipe de nosso lar que estava lá na casa da Dona Isabel. Olha que interessante, bacana. Aproveite o repouso corporal. Terminando o capítulo, que é interessante, deixe os meninos conosco. E se a senhora espírito está dizendo, vê só, a proteção é muito além do cuidado do corpo, é do espírito também. Ou seja, Dona Isabel e Isidoro estão indo, mas estão deixando os cuidados dos espíritos ali, os filhos, não só o corpo, mas os espíritos, ou seja, a orientação, por onde vão, se vão ser assistidos, se vão ser atentados. Olha aqui, como é importante isso. A família de Dona Isabel está sendo protegida por esses espíritos. Nada vai atacar os filhos que estão lá, nem físico, nem espiritualmente. Nem a entidade feliz vem. Por isso é importante o evangelho lá, gente. Vê quanto benefício importante. Nosso lar está protegido, nós e a família. Olha que bacana. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão do noivado, um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos, viu, gente? Porque os que não são justos, os que dormem em desarmonia e desequilíbrio, são atraídos para as entidades infelizes, para regiões sombrias e infelizes, né? Aí diz ele, poucas almas encarnadas conheço, dizendo certo, com a aventura dessa mulher admirável. Veja, que quando a gente vê lá no livro, depois da palestra de Telésforo, o relato daquelas criaturas que foram treinadas 20, 30 anos, no caso daquele amigo, há 30 anos para cumprir a missão de mediunidade, que faliu, e muitos outros. Mas ela está cumprindo a missão dela. Com 4 filhos para criar, costureira, a vida miserável, como uma vez por dia, mas está mantendo o seu compromisso. Essa é uma alma admirável. Você está falando isso. Porque tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Ela está sabendo cumprir sua missão, né? Eu tenho aqui a observação minha. Os espíritos que têm méritos podem encontrar os que amam no momento do sono. Já os que não estão em desequilíbrio são atraídos para regiões compatíveis com seus sentimentos, ignorando os esforços dos seus amigos espirituais. Os familiares desejam, os amigos espirituais vão lá tentar ajudá-lo, mas ele não dá ouvido porque não tem sintonia. Vamos ver isso muitas vezes aqui. Ou seja, as entidades amigas, os parentes, tentam ter contato com eles, mas não tem sintonia, tem sintonia com as entidades infelizes, porque estão guardando um coração cheio de ódio e sentimento. E são levados para as entidades infelizes. Aquela imagem que se tem no desenho animado, do anjinho falando um lado e o diabinho do outro, é mais ou menos isso. Você tem sintonia com um com o outro. Seu amigo espiritual está aqui tentando lhe ajudar, mas você não tem sintonia com ele, porque se seu coração está cheio de sentimento infeliz, você vai atrair para a entidade infeliz. É isso que ele está colocando. Muito bem. Terminamos o capítulo 37, começamos o 38. Atividade plena. E aqui a gente vê como a casa de Dona Isabel, esse retiro dos mensageiros do nosso lar, transforma-se num grande ponto de encontro de entidades encarnadas e desencarnadas, e mais, uma enfermaria do mundo espiritual. Olha que bacana. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade, ou seja, trabalho rolava. Os filhos dormindo, Dona Isabel e o marido excursionando em trabalho, e o trabalho rolando. A equipe do nosso lar fazendo um trabalho magnífico lá. Lá fora, diz ele, começava o aguaceiro forte, a chuva forte. Mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Por quê?
Lembra do isolamento que eu falei? É como se fosse um mundo à parte. Lá fora está lá fora, nem escuta está lá fora. Eu acho interessante a forma como a Luiz narra. Essa barreira vibracional isola tudo. O trabalho dela está imperturbável, está chovendo, está fora, não atrapalha em nada. Porque ele fala aqui, ó, a impressão está a uma grande distância da chuva, porque não escutava nada, né? Eu tenho que isolamento local, que é fato. Muito bem. Logo às primeiras horas da madrugada, olha só, logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Por quê? Gente, porque na hora que o povo dorme, é com o espírito esplêndido, não é não? Por isso que começa a luta por aí. Quando a turma vai dormindo, um dorme 11 horas, dorme mais meio da noite, tal, mas meia-noite está todo mundo, madrugada todo mundo dormindo. É a hora que todo mundo está, o trabalho está intenso. Porque é a hora dos encontros, os espíritos são trazidos, os encontros, etc, etc, etc. Muito bem. Aí eu tenho o trabalho espiritual, né? Muita gente ia e vinha, muita gente. Vê só, a casinha era do tamanho do ovo, materialmente, mas espiritualmente, está claro aqui, para caber esse monte de gente, o espaço era completamente diferente. Numerosos irmãos, explicou o orientador, Aniceto, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, nesse pouso de trabalho espiritual, nessa enfermaria, nessa casa, na esfera que os encarnados chamam de sonho. Assim, todos aqueles que estão ali, espírito, ou são os parentes que vêm visitar, ou os que estão encarnados e vão lá pelo sonho, o espírito que ela vai para lá. Muito bem. Não é fácil, olha que informação bacana, não é fácil transmitir mensagem de teu instrutivo, orientação, nessa tarefa, utilizando lugares comuns. Por que não? Porque são contaminados por matéria mental menos digna. Ou seja, é preciso ter aquele local como está ali, isolado, pelas barreiras vibracionais, cheio de energias divinas, para o trabalho realizar. Não é possível fazer esse trabalho no meio da rua, está dizendo. Não é, porque lá fora está cheio de energia mental, e essa interseção do encarnado e desencarnado seria prejudicado por essa matéria mental menos digna. Olha, ser contaminado por... Olha que informação bacana. Muito bem. Nas oficinas edificantes, como a casa Dona Isabel, ponto de apoio do nosso lar, porém, enfermaria, né? Onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados do planeta, ou seja, que vão pelo sonho, certo? Se desdobram, vão em desdobramento até lá. Aquele local é apropriado, por isso que eu falo que ali é um pronto-socorro. É um pronto-socorro utilizado para enfermaria, utilizado para isso. Esse trabalho não é possível feito na rua porque ela está impregnada por energias negativas, matéria mental menos digna, contaminaria o trabalho. Mas lá dentro é propício, porque ele diz que lá dentro as forças positivas da espiritualidade superior está reinante, todo o clima criado pelas entidades e assistência, né? Acentuei minhas observações, a percepção, lembra quando ele disse, aumentou a percepção dele lá antes de vir do nosso lar, lá no Centro Mensageiro? Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, doentes, titubeantes. Ou seja, não havia lucidez. Ele está dizendo isso. Vinham como se tivessem, não tinham lucidez. Muito bem. Alguns se mantinham em pé sob o amparo dos braços carinhosos. De quem? Dos parentes, espíritos que vinham lá para acolhê-los. É a produção dele. Muito bem. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono, desdobramento, né? Que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Quem? Os familiares, amigos espirituais, etc, etc, etc. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão, ou seja, tudo, né, o que se lhes desejava dizer. Ou seja, os parentes, os amigos espirituais que vinham passar uma série de orientações, eles captavam só fragmentos, não captavam tudo. Por quê? Pelo estágio espiritual. Não era o caso de Dona Isabel, ao contrário, Dona Isabel estava lúcida, completamente lúcida, mas eles não. É pelo estágio espiritual dessas criaturas. A gente recebe só fragmentos, algumas informações. Pessoal, ele vai mostrar um exemplo aqui. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade da recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Ou seja, se eles estavam ali, já é uma coisa muito boa, porque estavam, pelo menos, propensos a receber o conselho. Porque se não tivesse em harmonia, já tinha sido enviado, se eles tivessem desequilíbrio total, tinha sido por sintonia, não estava nem ali, estava em regiões infelizes, né? Se eles estavam ali, mesmo que não tenham um avanço espiritual, mas tem um bom, já estão aptos, pelo menos, a receber os conselhos,
Nem que receba os fragmentos, mas já é um passo importante, quer dizer isso, certo? Como eu disse lá atrás, muitos sequer estão aptos a esse trabalho. Muitos sequer estão, porque dormem em desequilíbrio e só atrás de regiões infelizes. Os que estão aí estão aptos a receber pelo menos parte daquilo que você posto. Muito bem, para explicar isso aí. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Aí eu botei que a diferença de Dona Isabel, que estava bastante lúcida, dessas criaturas que foram atrás para ele, foram desdobrados, foram para ele. Muito bem. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade para explicar por que aquelas pessoas ali captavam mais ou menos. Diz ele, os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a condição de laços físicos, quando encarnam, fiquem submetidos a imperiosas leis do domínio da crosta, dominância da crosta, lembra? Do esquecimento. Na verdade, essa grande diferença vibracional entre as esferas de encarnados e desencarnados, né? Nós dominamos bem essa questão, são barreiras vibracionais. Ou seja, na hora que a gente está aqui, a gente não tem capacidade de relembrar de tudo que acontece. O esquecimento é uma bênção sublime. Imagina se ele lembrasse tudo o que veio fazer aqui, ou com aquelas que nós encontramos aqui, talvez não cumprisse nossas missões. Muito bem, diz ele. Entre eles, ou seja, entre os encarnados e nós desencarnados, diz Aniceto, existe um espesso véu, ou seja, a barreira vibracional. É a muralha das vibrações, que eu botei aqui, barreiras vibracionais, fronteiras vibracionais. Sem a obliteração, que é a obstrução, observação minha, temporária da memória, ou seja, sem esse esquecimento temporário, essa obstrução, não se renovaria a oportunidade, diz ele. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam, que é a palavra em espanhol significa esquecimento, as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Se, na verdade, nós encarnássemos e lembrássemos tudo que viemos fazer aqui, se compreendesse, por exemplo, que aquelas criaturas estão ao nosso lado, pai, filho, irmão, era adversário passado, a gente iria ter condições, por exemplo, de cumprir nossas missões. Esse esquecimento é fundamental, uma bênção sublime de Deus. Esse é um ponto. Mas um outro, vamos imaginar que nós encontramos um parente muito feliz, etc., um marido, um filho, e se lembrássemos, esquecêssemos o trabalho, as obrigações nossas que temos aqui a cumprir, nós iríamos querer retornar à carne e querer desencarnar e voltar para onde eles estão. Imagina se eu tenho um parente, uma esposa, um filho, alguém que amo, que vem me visitar, que está muito feliz, eu queria acompanhá-lo, né? Então, está dizendo essa história, perturbaria o psique de quem está encarnado, se lembrasse de absolutamente tudo, porque criaria dificuldades, muitos do processo evolutivo. Deus sabe o que faz, né? Claro que os espíritos mais elevados, como Dona Isabel, ela já tem essa compreensão, ela está no outro patamar de compreensão, ela está falando dos espíritos, da grande maioria que aqui se encontra. Muito bem. Eu estou dizendo, assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo, um grupo que estava no trabalho de encontro, lá na casa da Dona Isabel. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava a neta, lânguida e palidíssima, ou seja, a neta que foi em desdobramento de encontrar com a vozinha dela, né? Nieta, exclamou a velhinha em tom firme, não deixe tamanha importância aos obstáculos. Nieta, gente. Nieta é neta em espanhol. Não sei porque está nieta, talvez tenha alguma ascendência, ele não explica por que razão, né? Da vozinha, ele não explica, mas se está aí esse nieta, nieta significa neta em espanhol. Muito bem. Aí a vozinha consegue a sobrinha. Sobrinha. A neta, melhor dizendo. Não deixe tamanha importância aos obstáculos. Esquece, netinha. Os que te perseguem. A ninguém odeis. Certamente a netinha estava amargurada porque ela foi caluniada por alguém, né? Ela estava muito amargurada por isso. Ela está pedindo para esquecer, não dá importância a essas calúnias, etc., que envenenam o espírito da gente. Ela aconselhando a vozinha, a neta, né? Conserva a tua paz espiritual, minha filha, acima de tudo. Aí uma informação interessante aqui. Tua mãe, diz a neta, a mãe da moça, né? A tua mãe não te pôde velar agora, não pôde valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. Ela está nos dizendo aqui, de forma muito objetiva,
Quem está vindo ela é a avó porque a mãe não pôde. Por que a mãe não pôde? Certamente não está em condições espirituais de ajudar a netinha ainda. Olha que interessante. Ela está vindo ajudar a filha porque, na verdade, a neta, porque a avó não está em condições de assim proceder. Certamente não está com equilíbrio suficiente. Muito bem. Conserva a tua paz, neta. Sua paz espiritual acima de tudo, diz ela. Muito bem. A vovó não te esquecerá. Seja, sua mãe não está aqui, mas a vozinha está dizendo isso. A calúnia, minha filha, minha neta, é uma grande serpente que ameaça o coração. Seja, não dê importância à calúnia. Se você der importância à calúnia, essa calúnia cresce e traz graves dissabores e sofrimentos a você. Quer dizer isso. A calúnia, neta, é uma serpente que ameaça o coração. Seja, se você der importância, essa serpente cresce dentro de você, causa grandes males, envenena seu coração. Quer dizer isso, né? Entretanto, se encararmos de frente, se encarar isso com amor, com perdão, com fraternidade, isso vai passar. Se encararmos isso de frente, fortes e tranquilos, veremos a breve tempo que a serpente aparente não tem vida própria, ou seja, o mal por si se destrói. Traduzindo, significa isso, né? Isso vai perder substância. Se é uma calúnia, se é verdade, não tem importância que isso com o tempo vai se desfazer, porque o mal se destrói. Aí diz ela, usando a figura da linguagem aqui, é víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. Ou seja, se você não dá importância, se você dá importância, se você levar isso em consideração, vai criar animosidade, ódio no seu coração, vai crescer como uma serpente, vai envenenar seu coração, lhe fazer mal, você vai atritar com outras pessoas, vai criar inimizade. Mas se você deixar isso para lá, isso vai se acabar. Você vai ver que não é serpente, é como se fosse uma víbora de brinquedo, não tem importância, né? É uma figura de linguagem, né? E vencido essa fase, que você não deu importância, não odiou, etc., o espantalho, que está dizendo, é uma figura que só tem uma aparência de víbora, mas de cobra, mas se você não dá importância, como se fosse uma víbora de brinquedo, o espantalho, né? Em lugar de serpente, teremos conosco a flor da virtude. Se você, na verdade, tiver a grandeza de não dar importância, e eu lembrei de Chico, tem observação de Chico, que quem conhece a história de Chico sabe como Chico sofreu no começo, né? Chico foi caluniado pela Igreja Católica, Chico foi perseguido por tanta gente e não dava importância. Alguns maltratavam, xingavam e não davam importância. E aqueles que eram caluniadores deles foram ficando para trás. E a obra de Chico continuou iluminada como sempre. E terminou deixando esse grande rastilho de luz nas suas 460 obras, uma obra extraordinária, de grandes luminares para a humanidade, de grande amor, de grande fraternidade. Então, Chico é um exemplo disso, né? Se Chico fosse dar ouvido a todas as calúnias que fossem feitas contra ele, ele tinha se maltratado, perdido o tempo, envenenado seu coração. Ele não fez nada disso, foi seguir em frente. É o exemplo que eu acho que é importante se aplica aqui. Não temas, querida, diz a vozinha, a neta. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. E era a mesma coisa de Jesus. Jesus não dava importância ao que não tinha, não é? A jovem senhora não respondia, mas os seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Ou seja, a menina não conseguia entender tudo, né? Sentia a presença da vozinha, mas estava apta a recepcionar os conselhos da vozinha, né? Tanto que ela estava emocionada, com os olhos cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina. Se ela sabia estar sendo consolada, ouvia a vozinha da avó, mas não tinha a visão completa do que estava acontecendo ali. A consolação divina recostada ao seio carinhoso da devotada avó, ou seja, ela estava com a cabeça que no peito da vozinha, né? Esta irmã, diz André Luiz Vicente, esta irmã, sim, a André Luiz pergunta se esta irmã se lembrará de tudo ao despertar do corpo físico? Pergunta André Luiz, intrigado. Perguntei intrigado, nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, ou seja, a avó é um espírito bem mais elevado, que habita em regiões mais elevadas, e a neta inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambos se encontram, ou seja, ela encarnada está aqui, a netinha, e a avó muito mais elevada, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora, sob a influência direta da vozinha. Está explicando isso. Em ambos, portanto, há uma corrente magnética recíproca, ou seja, elas estão trocando energias. A vozinha mandando consolo, mandando amor e fraternidade, e a netinha também, em agradecimento, mandando para o coração da avó. É uma troca magnética sobre a ascendência da avó, né? Salientando, porém,
que a avó amiga detém ascendência positiva. Ela, a avó, é a referência amorosa, carinhosa para a neta, e a neta recepciona com muito carinho os conselhos da avózinha, né? A neta não a vê, não vê a avó, mas escuta, não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Ou seja, ela pega só fragmentos, né? Não vê o ambiente, não tem uma compreensão direta do... Ela não vê com detalhes o ambiente onde está, nem ouve todas as palavras integralmente, né? Não esqueçamos, diz Aniceto, que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário, você não capta tudo, e que a visão e a audição, tanto o olhar como o ouvir, peculiares ao encarnado, se encontram nele no desdobramento, né, no desprendimento, também restritos, né? O fenômeno, pois, é mais de união espiritual, de confluência espiritual, que de percepção sensorial, ou seja, é muito mais de união, de confluência, de compreensão, de troca energética, de carinho, né, do que propriamente sensorial. Você não escuta, nem ouve, nem vê tudo, né? Está dizendo isso. A jovem está percebendo, está recebendo consolações positivas da vozinha, do espírito, espírito a espírito, ou seja, essa corrente, quando ele fala lá atrás, essa corrente energética da vozinha para a neta, e a neta recebendo isso. Se, não obstante, não lembrar de tudo, nem perceber tudo, nem ver tudo, né? Diz ele, não se recordará, despertando algo dos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias que a vozinha falou, deste venturoso encontro, que acabamos de presenciar, diz Aniceto. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, né? Se a mãe será com um ano novo, mais animada, que ela foi dormir acabrunhada por ter sido ela caluniada, né? Sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Se a mãe será disposta, mais feliz, muito mais animada, sem lembrar detalhes, saber exatamente de onde é que vem esse bom ânimo, já que ela dormiu cansada, sofrida, etc. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minúcias do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra, que é a figura da calúnia que a avó falou, fez uma figura de linguagem, disse, a avó comparou a calúnia como uma cobra que envenena o coração daqueles que dão importância à calúnia, né? Ela diz que no sonho da vozinha lembra da história da cobra ameaçadora, que foi a figura de linguagem que a avó falou, né? Que logo se transformou em serpente de vidro, que a avó disse que, se na verdade ela não der importância àquela calúnia, deixar de lado, esquecer, vai se transformar como se fosse uma serpente de vidro, de brinquedo, né? Quebrando seu impulso das suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Ou seja, todo o aconselhamento da avó amorosa foi a transmutação, a transformação daquele sentimento ruim, negativo, que estava correndo no coração da neta. Tudo bem, perdoe, minha filha, não tem importância isso, né? O mal que se destrói, deixe isso para lá. Transmute isso, transforme esse sentimento negativo. Tudo bem, faça uma prece por quem está lhe caluniando, enfim. Esse grande aconselhamento é baseado no Evangelho de Jesus e no perdão, até 70 vezes, 7 vezes, perdão sempre, né? Muito bem. Afirmará, quando acordar a netinha, que soberano conforto lhe invadiu a alma depois do trabalho da vozinha, né? E, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Ou seja, ela vai lembrar que sonhou com a avó, que foi um momento muito especial, lembrar desse figura de linguagem, e mais, ela efetivamente transmutou esse sentimento, quando ela foi dormir, perturbar seu coração, essa perfumosa flor, e com isso sentindo o aroma ainda, o perfume daquele ambiente. Ela disse que teve um ambiente de muita gente, que ela sentia vozes, mas ela não via tudo que estava lá acontecendo. Que maravilha, né? Muito bem. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente curioso, né? Aniceto. Precisaria, diz Aniceto, ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, que é o exemplo de Dona Isabel, diz de passagem, né? Produz lucidez no campo da existência física. Prosseguiu Aniceto, explicando, e devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor,
porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. É interessante, lembra que ele fala lá da corrente vibratória entre a vozinha? Isso não se encerrou apenas naquele sonho, não. A vozinha continua emitindo para ela, para a netinha, esses sentimentos que ela continua recebendo. Está explicando isso, ó. Porque esta relação magnética da vozinha com a veneranda vozinha, recebendo a emissão de pensamentos positivos. A vozinha continua mandando sentimentos para ela. A benfeitora não fala apenas. Olha que interessante está dizendo. A benfeitora, a vozinha, não fala apenas. Está pensando. A vozinha está lá e pensando. Está pensando fortemente também. Ou seja, essa corrente continua a vir. Por isso, ela continua sabendo benefício. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga da vozinha e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados em sua memória real e profunda. Ou seja, nos arquivos mentais da neta essas informações estão postas. Nem se é fragmentária, mas estão postas. Ou seja, se ela arquivou nos seus arquivos mentais essas informações da vozinha e a vozinha continua mandando sentimento, essa corrente continua vindo. Ela foi receptiva a. Se ela receberá o benefício da renovação e da transformação. Que bacana, né? Entender como é que funciona esse processo de ajuda. Muito bem. Desse modo, diz André Luiz, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência, que é importante, do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa. É isso que a avó projetou do coração dela. A transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã, do perdão. Ou seja, a vozinha criou essas figuras de linguagem para ela concatenar no seu pensamento, no seu coração, no seu sentimento, essas informações todas. E ela, ao compreender, transmutou completamente o seu sentimento, que amargurava o seu coração. A lição fora profundamente significativa para mim, diz André Luiz. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre duas esferas. Lembremos que André Luiz e Vicente vieram à Terra na companhia de Aniceto para receber a primeira aula prática do curso de mensageiros. Por isso que ele está dizendo aqui, começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Ou seja, eles compreenderam perfeitamente aquelas informações todas, a importância de ouvir aqueles relatos dos que faliram, a importância de ouvir, por exemplo, as explicações do senhor Bacelar, lá em Campo da Paz, que chefiava uma equipe de assistência, as informações de Cecília, filha de Bacelar, que também tem informações importantes de assistência. Tudo isso foram importantes para esta aula prática. Ela agora viu na prática tudo aquilo que ele escutou de informações teóricas, etc, etc, etc. Né? Pensei, diz ele, no longo esforço dos que indagam, diz André Luiz, o mundo dos sonhos. Olha que informação bacana também. Ele pensou nos esforços que indagam nos sonhos, dos estudiosos, dos que se debruçam nesse tema, diz ele. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista, diz André Luiz, se, e somente se, os pesquisadores, os estudiosos, conseguissem colocar o centro de estudo, deslocar o centro de estudos das ocorrências fisiológicas do corpo físico para o campo das verdades espirituais. Olha que bacana. Olha, conclusão, em outras palavras, no dia que, na verdade, a medicina compreender que as doenças do corpo nada mais são do que a reverberação da doença da alma, a ciência dará um salto quântico. Em outras palavras. Ou seja, no dia que a ciência tem um outro olhar além do corpo, que existe um espírito, uma alma eterna, e trabalhar a alma, por exemplo, a questão muda. Por isso que é importante o trabalho de desobsessão. Por isso que é importante, por exemplo, a questão das loucuras. Boa parte das loucuras são fruto de quê? Dos processos obsessivos. No dia que você trabalhar a alma que está doente, a doença nada mais é do que a reverberação da doença do espírito. O espírito doente reverbera no corpo físico. É isso que ele está querendo dizer. No dia que você trabalhar o corpo, o espírito, trabalhar o espírito,
trabalhou o espírito, melhora o corpo físico. Uma é consequência do outro. É isso que está dizendo. A doença do corpo nada mais são do que a doença da alma. É isso que ele está colocando aqui. Se um dia que a ciência entender isso, daremos um grande salto no processo da cura. Essas que outras informações. Lembrei a psicanálise, diz ele, e a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores, diz ele, percebendo-me as elucubrações, Aniceto, percebendo ele, né? O devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial, diz ele. Freud, diz Aniceto, assegura Aniceto, foi um grande missionário da ciência, diz ele. No entanto, manteve-se, como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Ele não tinha a percepção das doenças da alma, não tinha. Ele tinha só a ideia do lapso temporal da materialidade, ele trabalhava a matéria. Né? Lembre-se que sempre tão interessantes essas informações. Lembre-se quando André Luiz chegou em nosso lar, que ele ousou, pensou na possibilidade de trabalhar como médico lá em nosso lar? E qual foi a informação que foi dada por mim? Esclareço. Ah, meu amigo, dessa medicina você não entende ainda não, usando outras palavras. Porque se você entendesse, você não estava aqui na qualidade de doente espiritual, não é não? Como é que, se ele entendesse da doença do espírito, não era lá um doente. Se ele estava doente, porque ele não entendia nada daquele assunto. Ele só entendia das doenças do corpo, das patologias que acometem o corpo físico. Não entendia nada das patologias que acometem a alma. Em outras palavras, está dizendo isso aqui agora. Vocês tinham muito o que aprender. O médico na espiritualidade tem uma formação de que trabalha a alma e tem a compreensão de que a doença do corpo nada mais são, de que a reverberação da doença da alma. É exatamente o que está dizendo. Está dizendo, Freud foi brilhante, mas, na verdade, ele tinha as limitações, não tinha esta compreensão ainda. Diz ele, fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica, diz ele. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa freudiana, né? Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, ou seja, a ideia, os estudos de Freud eram as tendências inferiores, indaguei um tanto tímido, ou seja, ele perguntou a Aniceto, André Luiz. Haverá, porém, centro de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? Olha que informação importante, gente. Ou seja, o esforço de Deus de assistir o homem pelo homem, criando aquele ponto, criando aquela grande enfermagem na casa de enfermaria, na casa espiritual, na casa de Dona Isabel, para atender os filhos de Deus que estejam em condições de assistir, de assimilar o bem, estão postas. Ou seja, a espiritualidade amiga vem, chama-se os familiares amados, filha, mãe, pai, amigo, avó. Lembra que lá fora tinha a criancinha e a mãe para ver o pai? Depois tinha só da vozinha cuidando da netinha, porque a mãe não tinha condição de vir. Pronto, está posto. Isso é Deus assistindo o homem pelo homem. Entretanto, se você guarda sintonia com o mal, certamente tem os instrumentos do mal que são chamados por sintonia. É isso que ele está dizendo. Né? Olha aqui, olha a resposta dele. Não há dúvida quanto a isso, diz Aniceto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidos obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Olha aí que dramático. Por isso, gente, a fundamentalidade de dormir em paz. Jesus nos ensinou a prece por acaso. A prece a dormir é fundamental para você dormir em paz, porque se você dormir em paz, tranquilo, você tem a possibilidade de encontrar os entes que lhe amam. Não é porque... Por que ele não vem sempre? Eles vêm sempre. Agora, se você não está em sintonia com ele, você não consegue captar. Você consegue captar quem se tem sintonia. Seu coração está envenenado no mal, no sentimento de raiva, de ódio, sentimento, você vai captar as entidades infelizes e não os seus entes amáticos que estão ali tentando lhe ajudar. São levados para ambientes infelizes, onde serão vítimas de obsessão, onde são combinados crimes, onde são... E vão, por sintonia. Esse é que está colocando.
E do mesmo jeito que tem aqui esse posto de assistência do bem, o mal. A pergunta dele foi essa, a resposta dele certo não podia ser melhor. Quando ele dizendo, ainda são poucos, olha a informação que é importante, ainda são poucos, diz Aniceto, relativamente aos irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Olha que bacana. Ainda são poucos. Pessoal, do universo de encarnados, são poucos. Os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem, ou seja, que se preparam para dormir. Volto a dizer, André vai ser mais à frente disso, estou antecipando. O momento do sono é um dos momentos mais propícios ao processo evolutivo de cada um de nós. Por quê? Porque quando dormimos, somos levados para lugar de assistência, de treinamento, de socorro, de assistência, de trabalho no campo do bem, e etc, e etc, e etc. Mas, se não tiver essa preocupação, seremos atraídos para as entidades infelizes. Então, vamos ver exemplo daqui na frente. Exatamente disso. Pelas entidades que guardamos sintonia. Olha que alerta importante. Portanto, aquela chamada de Jesus, aquela orientação de vigiai e orai, tem que ser em nossa vida um mantra. Nunca devemos dormir sem fazer as preces. Lembra da importância da prece no Evangelho do lar de Dona Isabel, que fez por aquela criatura suicida que tinha no jornal? O benefício? Lembra da história do suicídio do trem contada por Divaldo Pereira Franco? Isso é uma caridade extraordinária que fazemos, gente. Isso é trabalhar. Em serviço, é Deus assistindo o homem pelo homem. Então, além de você estar bem, fazendo a prece dormir em paz, você tem condições não só de se ajudar, mas de ajudar o próximo. Tem. E a prece é um instrumental fundamental para nós e para aqueles outros que fazemos as preces, porque toda prece tem repercussão, segundo o ministro Clarence, certo? Então, em conclusão, diz ele aqui, e fazendo um gesto, por demais expressivo, concluiu Aniceto, livrai-nos o Senhor de cair novamente. Livrai-nos de novo de ter comportamentos infelizes, porque seremos atraídos para mundos infelizes. É isso, meus amigos queridos. Terminamos aqui nossos 2 capítulos, como sempre, pleno, repleto de informações importantíssimas, orientações para nossas vidas de extrema importância e valia, né? E, portanto, estamos aqui abertos para os irmãos, se porventura desejam fazer alguma pergunta, estamos aqui com alegria para tentar esclarecer dentro de nossas possibilidades. Se não, vamos para a nossa prece final.